Lamentações 3, do 37 ao 39. Diz assim a palavra do nosso Deus: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos também por esse culto que ora te prestamos. E, Pai, nós declaramos agora há pouco como Igreja do Senhor, como o Senhor tem sido bom para conosco. Eu peço agora que o Senhor continue sendo bom conosco nesses minutos que se seguirão, onde a sua palavra vai ser pregada. Que o Senhor realmente, Pai, faça os nossos corações entenderem e crerem naquilo que será falado nesta noite. É algo que diz respeito diretamente ao Senhor, o Senhor bem o sabe, colocou no meu coração essa mensagem. E nos ajude, Pai. As palavras, por si só, não vão trazer nenhuma mudança. A eloquência do mensageiro também não provoca nenhuma transformação. Tudo isso nada é, Pai, é inócuo se o Senhor não penetrar nos corações pelo Teu Santo Espírito e promover a transformação que o Senhor deseja com a Tua palavra. Nos ajude, Pai, me ajude. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. O Deus que tudo decreta. Deixa eu tirar aqui. O Deus que tudo decreta, não é? Aí tem o texto, não é? Por que as coisas são do jeito que são? Você já se perguntou isso? Tenho certeza que já, não é? Mas qual foi a resposta que você deu? Ou melhor, você deu alguma resposta? Não deu nenhuma, não é? Lá em casa a gente tem feito o catecismo infantil com o Max, né? A Priscila, dou todo o crédito a ela, porque ela é quem acaba conduzindo isso, né? Deus abençoe ela. E o catecismo infantil, queridos, ele é uma série de perguntas sobre as coisas espirituais, não é? Cujas respostas objetivas e diretas vão fazer afirmações profundas, né? E verdadeiras sobre Deus. Aliás, eu recomendo, pais com criança pequena, façam isso com seus filhos. O catecismo infantil tem na internet, você baixa. São, acho que 50 perguntas, não me lembro agora, não é? E cada resposta tem do lado ali as bases bíblicas, não é? Seja para você, papai e mamãe, conferir, para ver se aquilo que está sendo respondido está de fato na Bíblia, não é? Seja para apresentar essas verdades para o pequeno, ou para a pequena, quando tiver oportunidade, quando tiver um pouco mais de condição de compreender. Então a primeira pergunta é: quem fez você? A resposta: Deus, não é? Segunda pergunta é: quando Deus fez você? A resposta: antes de eu nascer. E ele responde direitinho, né? E as perguntas vão vindo. E a pergunta de número 7 é exatamente essa: por que as coisas são do jeito que elas são? Não é? A resposta: porque Deus decretou assim. Então, esse é o momento onde a maioria dos cristãos da nossa geração para o catecismo, joga fora, faz a criança esquecer isso e manda ela escutar alguma musiquinha gospel, né, sem qualquer sentido, de alguma celebridade evangélica, dessas que sobe em trio elétrico e fala que a igreja vai entrar no céu sambando. Os irmãos que viram o Facebook aí esse final de semana puderam ver isso, não é? E gente que faz a fama aí fazendo musiquinhas antibíblicas para crianças, não é? O decreto de Deus é um desses assuntos que o cristão médio foge como o diabo foge da cruz. E é verdade, não é? Mas o que vem a ser isso? Decreto de Deus, não é? O Willy Gruden, ele define o decreto de Deus como o divino desígnio eterno por meio do qual, antes da criação do mundo, Deus determinou realizar tudo que acontece. Sabe o que significa esse tudo? Tudo. Tudo, não é? Então, desígnio significa intenção, plano, propósito.
Uma outra definição pode ser essa: os decretos de Deus são atos sábios, livres e santos, que refletem o conselho da sua vontade, pelos quais, desde a eternidade, para a sua própria glória, ele imutavelmente pré-ordenou, ou seja, ordenou de antemão, antecipadamente, tudo o que acontece. De novo, tudo aí significa tudo, não é? Tudo. Uma outra definição agora do pastor Marcos Granconato, nosso preletor aí das conferências de aniversário, então os irmãos já vão se preparando para o que vai vir. Como é que ele define? Decretos de Deus são seus planos e desígnios pré-estabelecidos, perfeitos e imutáveis, por meio dos quais ele dirige soberanamente a história e realiza sua vontade soberana em todo o universo, atingindo assim os seus propósitos santos. Então não importa a palavra que você use, decreto, plano, conselho, desígnio, beneplácito, todas essas palavras estão na Bíblia, né? Tudo aponta para uma coisa só: o perfeito e exaustivo controle absoluto da parte de Deus de todas as coisas, e que nada acontece sem que Deus queira que aquilo aconteça. E nada pode frustrar esse decreto. Nada. Nada do propósito eterno de Deus vai deixar de ser realizado. A Bíblia afirma que todas as coisas estão debaixo disso, não é? Ela afirma que Deus controla desde aspectos mais gerais até bem particulares. Sabe aquela topada que você deu hoje de manhã no dedão do pé? É controlado e decretado por Deus, não é? E isso tem implicações incríveis, como vocês já podem imaginar. Não é? E a gente só tem condição de olhar para a realidade disso, não é? Tendo em mente o quão complexo e sofisticado isso é. Eu não vou esgotar o assunto aqui em meia hora, nem tem como, não é? Mas eu quero dar para vocês uma palhinha disso nessa noite. E é justamente aí que vai residir o problema desse tema na geração que a gente vive. Porque a gente não é estimulado a pensar. A gente não é motivado a estudar, a pesquisar as coisas. A gente recebe a informação de mão beijada e a gente crê cegamente no transmissor da informação. Se o transmissor for o pastor, então, aí já sai na vantagem. Porque daí que a gente não vai ir atrás mesmo. A gente vai confiar no que o pastor está falando. Se o pastor estiver falando Bíblia, amém. Se não tiver, é uma enrascada. Então a gente, de fato, queridos, de maneira geral, a gente é bem ignorante sobre esse assunto. Então a isso se soma o fato, não bastasse a gente já ser meio ignorante sobre o assunto, se soma o fato de que a gente vive numa geração de cristãos que, para não escandalizar o mundo, a gente acaba passando uma imagem meio Nutella de Deus, né? Os irmãos aí que têm rede social, internet, sabe? Tem essa questão de raiz versus Nutella, né? Raiz sendo aquilo que é autêntico, verdadeiro, sincero, de valor real, ao passo que Nutella representa não aquele doce delicioso que a gente adora, alguns pelo menos, mas algo inautêntico, ilegítimo, forjado, simulado, mascarado. É esse Deus que muitos cristãos hoje pregam, um Deus Nutella. Um Deus que não decreta nada, não é? Mas que por alguma razão misteriosa e sem sentido na cabeça desses cristãos, esse Deus controla tudo. Como? Tudo isso por causa da ignorância sobre o assunto, como a gente já falou, e por a gente temer não saber como explicar isso. Isso é um temor real mesmo, não é? E por causa desse péssimo hábito da gente achar que vamos tomar cuidado, né, para não vender um Deus assustador. Então a gente acaba não falando sobre isso. Mas o tema é bíblico, portanto é importante, e diz diretamente sobre a pessoa de Deus, então é de suma importância. Jeremias ele entendeu bem isso. Não é? O capítulo 3 de Lamentações, que nós lemos no começo, é uma dessas coisas maravilhosas que só podia ter na Bíblia mesmo. Não é? Então, dos versos 1 a 21, ele vai descrevendo tudo aquilo que Deus fez ao seu povo por causa do seu pecado. A partir do verso 22, ele muda drasticamente. Ele começa a contrapor tudo aquilo que Deus fez, não é? De tragédia, de dor e de sofrimento, e ele vai para o Deus que é misericordioso. Não é? E como aquele homem pecador, dos versos 1 a 21 que ele narrou, como é que esse homem deveria responder a esse Deus maravilhoso, que ele começa a descrever ali a partir do verso 22. E é nesse contexto que estão os versículos que a gente leu. Não é?
Como é que a gente responde a esse Deus que se revela dessa forma nesses textos que nós lemos? Então Jeremias ele dá para a gente essa visão única, essa visão ímpar de Deus que só pode ser plenamente desfrutado se a gente saborear o texto inteiro. Né? Foi o que os irmãos fizeram aqui na abertura do culto. E o texto inteiro ele vai falar desse Deus que tudo decreta. E ele vai resumir essa verdade maravilhosa nos versos que nós lemos agora, 37 a 39. E nesses versos a gente vê 3 realidades, queridos, 3 verdades sobre o decreto de Deus. E é sobre eles que eu quero meditar com vocês nessa noite. Então, em primeiro lugar, o decreto ele é ativo, ele nunca é permissivo. Não é? O que o verso 37 fala? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Não é? Ou seja, quem é que, vamos parafrasear, quem é que faz e faz acontecer alguma coisa sem que o Senhor não tenha mandado? É isso que o texto está dizendo. Essa questão que ele está levantando. Quem é esse? Quem é aquele? Existe? Os outros versos vão dizer que não. Então, para a gente começar, não só esse ponto, mas para entender todo o assunto, a gente primeiro precisa afirmar uma verdade essencial. Deus governa todo o universo com base em um plano. É inconcebível, queridos, a ideia de um Deus que coordena todas as coisas, não é? Que sustenta todas as coisas, ele fazer isso sem um plano. Para alguém construir uma casa é necessário um plano, um projeto. Nós não fazemos nada sem traçar planos. Você faz? Deus muito menos. Então existe um plano eterno concebido lá na eternidade passada e Deus ele está executando esse plano. A criação de todas as coisas é parte desse plano. A criação do homem é parte desse plano. A encarnação, morte e ressurreição de Jesus é o ponto alto desse plano. Tudo, absolutamente tudo, é parte desse plano. De novo, sabe aquela topada que você está dando o pé hoje de manhã? Faz parte do plano. De alguma forma, você pode não saber, mas contribui para o plano eterno de Deus. Aí você vem e pergunta, mas irmão, e a entrada do pecado no mundo, a entrada do pecado do mundo, faz parte do plano? Com certeza. A queda do homem, absoluta. É parte do plano. É parte do plano. Não é? Então esse plano eterno ele tem por objetivo final a glória de Deus. E portanto, ele é imutável e Deus não faz nada fora dele. Não faz nada fora dele. Então o plano de Deus, eterno de Deus, ele é o reflexo do caráter santo que ele tem e é uma demonstração clara da sua infinita sabedoria. Por isso que é perigoso, queridos, para não falar herético, a ideia de que Deus tem um plano B. Sabe aquela história? Deus tinha um plano lá no jardim, né? Aí veio Adão e melou tudo, e aí Deus teve que bolar um plano B. Isso é herético, isso é blasfemo, não é? Isso pode fazer todo sentido na nossa cabeça finita, limitada e pecaminosa, mas não é o que a Bíblia ensina. O plano de Deus ele compreende pelo menos 2 aspectos. A vontade decretada de Deus, que é uma vontade soberana, eterna, determinada, a qual a gente só conhece depois que as coisas acontecem. Você nunca consegue prever isto. Você só descobre essa vontade decretada depois que algo aconteceu. Não é? Que é o que nós estamos meditando nessa noite. E a vontade diretiva de Deus, não é? Que é a vontade moral, ela reflete o desejo e o comando de Deus para as suas criaturas, que é a Bíblia. Então, quando a gente fala assim, irmão, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, vontade diretiva de Deus, Bíblia. Não é? Aí às vezes a pessoa pergunta, ai pastor, ora por mim, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Nós temos que responder com uma vontade diretiva, mas no fundo, o que essa pessoa quer saber é a vontade decretada. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quer saber aquilo que não foi revelado ainda. Não é? Então, em outras palavras, queridos, a vontade decretada é aquela que Deus faz, não é? Que não pode nunca ser frustrada. É o seu plano, o seu propósito eterno. Então, quando você vê aqueles versículos na Bíblia, o plano de Deus não pode ser frustrado, a vontade de Deus não pode ser nunca violada. Vontade decretada. Ao passo que a vontade diretiva é aquela que Deus manda o homem fazer. Esta
Pode ser, e é constantemente frustrada pelo homem. Por isso que a gente fala, obedece à vontade de Deus, ok? O que nos leva então ao verso 37. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Lamentações ele foi escrito no período em que Jerusalém estava sendo assolada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias já tinha profetizado no seu livro, que leva o seu nome, que isso ia acontecer. Ninguém deu ouvidos. Aconteceu. Agora em Lamentações o que ele vai fazer? Ele vai descrever o sentimento dele, que também era o sentimento do seu povo diante de todos esses acontecimentos. E para Jeremias, veja, nós lemos o texto no começo, era muito claro que todos aqueles acontecimentos eram provocados por quem? Por Deus. Era muito claro. Ele nunca cita no livro o rei da Babilônia, ou a Babilônia, como responsáveis pelo sofrimento por toda aquela tragédia. Mas Deus. Não é? Então, para Jeremias, Deus não estava apenas permitindo todo aquele sofrimento, mas ele estava lidando ativamente com o seu povo, usando como agente eficiente o rei da Babilônia. E isso ensina para a gente, queridos, que os decretos de Deus eles são ativos, eles não são permissivos. Deus não deixa a bomba explodir e fica observando passivamente. Não é? Como é que Deus age, então? Ele vai usando agentes morais que agem livremente, de acordo com a sua natureza pecaminosa, sem qualquer tipo de coação ou constrangimento. Aqui, no caso, o rei da Babilônia e seu exército. Veja, o que Deus queria naquele contexto? Disciplinar o seu povo para restaurá-lo. Nabucodonosor não estava interessado em nada disso. Não é? A motivação de Nabucodonosor não era a glória de Deus, não era a vindicação da santidade, da justiça de Deus, mas a sua sede por conquista, por subjugar outros povos. Agora eu sei, isso é sofisticado, é complexo, estou vendo alguns de vocês me olharem, não é? Mas é o que a Bíblia ensina. Nós temos que ficar com a Bíblia. Então veja que o verso 37, ele relaciona, não é? O dizer e o acontecer diretamente ao mando de Deus. Algumas versões da Bíblia vão traduzir esse verso como... Opa, passei aqui. Volta aqui. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é? Isso porque essa palavra tsavá aí no hebraico é isso mesmo. Decreto, ordem, determinação. E o termo ele está numa forma aí na língua original que designa uma ação intencional. Não é algo que na verdade Deus deixa acontecer. É algo que ele conduz ativamente. Não é mera permissão. Por isso a gente tem que tomar um certo cuidado com a utilização daquilo que a gente chama de vontade permissiva de Deus. Não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que tem um certo cuidado para poder utilizar isso. A vontade permissiva, ela tem espaço, ela é corretamente aplicada no sentido de que Deus permite que seus agentes morais, ou seja, qualquer ser humano, cumpra livremente todos os detalhes dos seus decretos. Agora, qualquer uso diferente disso não só passa uma ideia equivocada, pequena de Deus, e portanto pecaminosa, como você não resolve a questão do decreto. Não é? Se Deus podia impedir algum acontecimento e aquilo de fato ocorreu, ocorreu por determinação de Deus. Ou seja, decreto. Não tem como você fugir desse raciocínio. Não é? Se Deus apenas permite que certas coisas aconteçam, eu estou passando a mensagem que Ele não tem qualquer relação com essas coisas, e pior ainda, que essas coisas elas ocorrem a parte do seu plano eterno. Algo como mais ou menos assim, isso aí eu não queria que acontecesse, mas já que está aí, vai desse jeito mesmo. É isso. É essa mensagem que a gente passa quando a gente usa esse conceito sem o devido cuidado. Então, para o judeu do Antigo Testamento, essas questões elas não eram nenhum problema. Não é? Para ele, Deus era responsável no sentido de ter de antemão determinado e decretado essas coisas. Por isso que Jeremias, ao mesmo tempo que ele lamenta todo o sofrimento que ele e seu povo estavam passando, e que ele afirma que esse sofrimento estava vindo de Deus, ele pode também clamar ao mesmo Deus que se lembre do seu povo e o restaure, que é o que ele faz no capítulo 5. Agora, por que Jeremias pode fazer ambas as coisas? Porque ele crê, e para ele é tranquilo, que o decreto de Deus é sempre ativo. Deus decreta tanto a tragédia, como ele narra no começo do capítulo, quanto o consolo e a solução dos problemas. Não é? É Deus quem determina e executa usando pessoas que ele levanta para cumprirem os seus decretos. Em segundo lugar, Deus decreta tanto o mal
quanto o bem. Verso 38, não é? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Essa é uma outra verdade que a gente precisa afirmar, queridos, antes da gente entender o ponto, que é o decreto de Deus, ele é totalmente incondicional. Não é? Deus não olhou para nada fora dele para decretar todas as coisas. Não havia nada externo para influenciar Deus ao estabelecer os decretos. Deus estava seguindo apenas a sua própria sabedoria. Isso ajuda a gente a acalmar o nosso coração diante da realidade bíblica, afirmada inúmeras vezes em inúmeros textos, que Deus determina tanto o bem quanto o mal. A queda do homem foi decretada por Deus na eternidade passada, é parte do seu plano eterno. Não é? Agora, qual que é o problema aí? A gente aceita essas relações quando elas fazem sentido para a gente, seres finitos, seres pecadores. Se não faz sentido, a gente acha que essa relação ela não existe. Não é? A gente não tem nenhum problema em aceitar o sofrimento quando a gente acha alguma razão para ele. Quer ver? Não tem problema nenhum a gente aceitar o sofrimento de Jesus, porque a gente sabe que a razão daquilo era a nossa salvação. A gente trabalha com isso tranquilamente. Nós não temos problema de falarmos da morte de Jesus, de tudo aquilo que ele passou. Não é? Tanto que alguém lá de fora que escuta isso nossa gente, esse povo é meio mórbido. Os caras falam de morte assim, com uma naturalidade. Por quê? Porque a gente vê razão nisto. Porque Deus revelou a razão. O problema é quando a gente não acha uma razão para o sofrimento. É aí que pega. Então o pastor José Marbessa, ele usa uma ilustração bem interessante. Ele vai dizer que, na verdade, a gente é tudo como criança de 5 anos de idade. Que está em casa lá um belo dia, chega o papai do dia de trabalho, e o papai vem e fala que ele vai mudar de emprego, inclusive já até pediu demissão, não é? E que a gente vai mudar para uma casa, uma cidade distante, pequena. E tudo aquilo que a gente tem, não é? Escola, amigos, a lagoa no parque, o parquinho, os passeios no shopping, vai tudo ficar para trás. Ele não vai explicar para a gente todos os porquês dele ter tomado aquela decisão, porque, vamos lá, né? Nós somos crianças de 5 anos, nós não vamos entender isto. Não é? Mas a gente vai achar que o nosso pai está louco. Que se passa na cabeça deste homem para fazer isso? Não faz o menor sentido ele fazer isso. Mas isso é a gente olhando pela perspectiva de quem não tem todas as informações e não consegue enxergar o quadro inteiro. Não é? O problema é que a gente não enxerga o todo e por isso a gente acha que o nosso pai também não enxerga. E por a gente achar que o nosso pai não enxerga, nosso pai está louco. Trazendo isso para nós essa noite, a gente conclui que Deus não pode ter decretado o mal, especialmente a queda do homem, que a gente está vendo aqui, simplesmente porque na nossa visão isso não faz o menor sentido. E a gente acha que Deus vê como a gente. O fato, queridos, é que Deus viu inúmeras razões para decretar a entrada do pecado no mundo e a queda do homem, razões essas que eu e você, a gente sequer imagina, mas que Ele viu. E por isso Ele fez o que fez e vem fazendo desde a eternidade passada. Então, se eu imagino que Deus ele é extremamente poderoso, que pode acabar com todo o mal, e a gente crê nisso, amém, queridos? Não é? Eu também tenho que considerar que esse Deus, poderoso como é, ele é infinitamente sábio e pode enxergar 1 milhão de coisas que justifique a existência, a permanência do mal no mundo que eu e você nós não enxergamos. O problema é que a gente não vê dessa forma, e como resultado a gente nega essa parte importantíssima do caráter e da ação de Deus. Só que Deus revelou, queridos, pelo menos em parte, a razão do porquê Ele faz todas as coisas do jeito que Ele faz. Deus faz tudo para a sua glória, e isso deveria ser para a gente mais do que suficiente. Não é? Quer ver? Vamos ver alguns textos aqui. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Ó, designei de novo. Até o ímpio para o dia do mal. Salmo 115:3. No céu está nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo aí é tudo mesmo. Tudo. Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Outro texto. Isaías 46:9 e 10.
Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 14, 27. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Jó 2,10. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. O que isso diz para a gente? O que Jó estava afirmando sobre Deus ali era verdade, não era uma especulação, algo assim, não, eu acho que Deus está fazendo isso. Não. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal. Agora alguém poderia falar, puxa vida, né, ele só fala versos do Antigo Testamento. Então tá bom. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Queridos, Deus nos explicou. Não é? E nos dar explicação é pura graça, porque Deus não nos deve nada, nem mesmo uma explicação. Não é? Deus não deu nenhuma explicação para Jó. Jó nunca ficou sabendo a razão do seu sofrimento. E mesmo assim, Jó disse a certa altura, nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Nenhum. Para nós, Deus deu uma explicação, ainda que incompleta, diante do quadro todo, mas suficiente, queridos. Uma explicação que a gente consegue, na nossa limitação, compreender. E mesmo assim a gente não descansa nele. Jeremias descansou. Ele entendia tudo isso, que hoje a gente bate a cabeça para entender, e no final a gente acaba negando. Nega porque a gente não quer aceitar. Nega porque a gente não quer que as pessoas à nossa volta façam uma imagem errada de Deus. Eu vou te contar um segredo. As pessoas lá fora já fazem uma imagem errada de Deus. Mesmo a gente ficando de boca fechada. Elas já fazem. Jeremias entendeu toda essa complexidade. E ele descansou em Deus. Tudo isso num contexto de tragédia, queridos, em um nível nacional que eu e você jamais vivemos até agora e provavelmente nós nunca vamos viver. Por que a gente tem, então, essa dificuldade? Não é? Terceiro e último lugar, Deus decreta todas as coisas e o homem é responsável. Verso 39. Não é? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A grande dificuldade nossa é conciliar essas duas verdades. Eu concordo com você, é difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas a Bíblia é categórica em afirmar que o homem é plenamente responsável. Ele é pleno em responsabilidade em tudo aquilo que ele faz, ao mesmo tempo que Deus é justo, santo e exaustivamente soberano e nada escapa da sua vontade. Parece contraditório, mas para Deus não tem qualquer contradição. Para Deus essas coisas elas andam juntas, em plena harmonia, por mais que elas pareçam excluir uma outra. Não é? Então a gente tem que pensar como Deus, queridos. Ainda que a gente não compreenda como exatamente isso ocorre. Como a gente disse lá no primeiro ponto, a motivação de Deus ao decretar todas essas coisas que aconteceram com Israel aqui, não é? Era a vindicação da sua justiça, a purificação do seu povo. A motivação de Nabucodonosor era a conquista territorial, o domínio de tudo, nunca foi a glória de Deus. Mas Deus decreta todas as coisas e o homem é responsável. Você conhece a história. Deus responsabilizou a Babilônia por aquilo que ela fez. Não é? Paulo vai falar que a gente tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, e essa é uma afirmação contundente e real. Queridos, ela não é uma especulação, ela não é uma promessa, ela não é uma possibilidade para crentes mais espirituais. Não, nós temos isso hoje, já. Nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Não é? E Paulo vai falar isso justamente em que contexto? No contexto de que o homem regenerado, salvo, ele consegue discernir bem tudo. Ele é capaz de entender as coisas espirituais. Portanto, se o homem regenerado, salvo, é capaz de discernir bem tudo, como Paulo falou que ele é, de entender as coisas espirituais, e se a gente é regenerado, se a gente é salvo, eu repito, qual que é a nossa dificuldade? De crer nisso aqui. Jeremias, ele entendeu que essas duas verdades, embora elas sejam paralelas, não é? Elas caminham juntas, e antevendo qualquer objeção xarope, ele já
enfiou o verso 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E Paulo vai lidar com a mesma objeção. Né? No capítulo 9 de Romanos e no verso 20, ele coloca o homem em seu devido lugar. Está aí. Quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Qual que é o contexto lá de Romanos 9? A mesma coisa. A forma como Deus tem decretado todas as coisas, tem executado o teu santo e eterno plano no correr da história. Não é? Iago Martins, né, que é um irmão nosso, batista regular, ele, inclusive eu recomendo que os irmãos acessem o canal dele no YouTube, 2 Dedos de Teologia, não só acessem, mas se inscrevam. Tem conteúdo lá de excelente qualidade com a nossa grife, irmãos, batista regular, olha que benção. Não é? Acessem. O que ele vai dizer? O homem não tem possibilidade, capacidade, meios de discutir com o divino. Não tem. Não é? Sabe, irmãos, tem momentos na vida que Deus manda a gente calar a boca. E eu penso que esse é um desses momentos. Não é? A gente tem que confiar na revelação que a Escritura faz de Deus e do homem. Ou então a gente vai ficar refém das nossas próprias ideias. E diante de um assunto tão complexo e profundo como esse, com implicações tão maravilhosas e impactantes, só nos resta fazer aquilo que Jeremias falou nos versículos antes, não é? Vamos colocar a cara no pó e pedir e clamar que Deus aumente a nossa fé. Não é? Algumas aplicações rapidinho para a gente poder concluir. Primeira aplicação. Seja humilde com as suas limitações, querido. E aceite o testemunho da Escritura. A gente não tem todas as respostas. Não tem como ligar todos os pontos. E Deus não deu todos os pontos. Mas o que Ele revelou para a gente deve crer e proclamar. Ele revelou que Ele é a causa final de todas as coisas. Todas as coisas. Que Ele decretou todas as coisas. Até as ações pecaminosas dos homens. E que isso, tudo isso, está sob o rigoroso controle dEle. E nisso tudo, Ele continua sendo bom, santo, justo e o homem totalmente responsável. Irmãos, que glória termos um Deus assim. Que glória. Esse é o Deus que a Bíblia revela. Esse é o Deus que a gente serve. Não é? Mas, irmão, como é que eu vou entender isso? Isso é difícil, eu não consigo. Eu sei, querido. Eu também não entendo, eu também acho difícil. Mas é o que a Bíblia ensina. É dessa forma que Deus se revelou a nós. E Ele não está pedindo que você entenda, Ele está pedindo que você creia. Creia. E proclame esse Deus da forma como Ele se revelou. Não é? Lembra que se você não crer na revelação que Deus faz de si mesmo, você vai estar criando uma lacuna na sua fé, que vai ser preenchida com alguma outra coisa, e não vai ser com a Bíblia. Não é? Então você não vai estar mais crendo em Deus, por mais que você ache que vai estar. Você vai estar crendo em outra coisa, um ídolo, por mais que você ache que esse ídolo é Deus. Não é. Segunda aplicação, adore a Deus, querido. Transforma todo o conhecimento que você adquire sobre ele em louvor. Tanto Paulo quanto Jeremias, eles se viram diante desse tema, e ao invés de ficar especulando se isso era verdade ou não, nossa, vou debater isso na internet, não, eu vou achar que não, eles transformaram isso num brado de louvor e adoração, e nós devemos fazer exatamente o mesmo. Veja, Jeremias, ele não viu o que aconteceu depois dele. Ele não viu Jesus encarnar, ele não viu Jesus ministrar, morrer e ressuscitar. Ele não viu o Espírito Santo descer e formar a igreja. Paulo não viu as revelações apocalípticas que João viu. Mas eles creram naquilo que Deus revelou de si mesmo. E nem era tudo que Deus ainda iria revelar. Nós temos toda essa revelação. Nós somos privilegiados em relação a eles. No que se refere de conteúdo que nós temos. Coisa que esses 2 homens jamais tiveram. E eles pegaram a verdade que eles tinham, com menos dados ainda do que nós, creram e transformaram isso em louvor e adoração. Eu faço remissão àquela mensagem que o pastor Paulo pregou na abertura. Pastor Carlos, na abertura da escola bíblica dominical, aquela advertência de Oséias: meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu nego essa faceta de Deus, a minha tendência é perecer, porque eu vou ficando sem conhecimento. Não é? Então, se eu rejeito a revelação que Ele faz dele mesmo, a minha adoração ela vai ser inferior ao que deveria ser. Não é? Alguém definiu a adoração como tributar a Deus a honra devida ao seu nome, a honra que Ele é digno. Eu não posso
tributar a Deus a honra que é devida ao seu nome, se eu rejeito determinadas verdades sobre ele só porque eu não compreendo, ou eu acho na minha ignorância que elas não são verdadeiras. Não é? Terceira e última aplicação. Nós devemos dizer o que Deus diz, ao invés de dizer o que ele não diz. Se Deus diz que ele decretou todas as coisas como sendo parte do seu plano eterno e imutável, eu tenho que fechar com isso e eu tenho que ensinar isso. Volto à questão do catecismo infantil que eu disse lá no começo. É óbvio que o meu filho não vai ter a mínima condição de entender sobre os decretos de Deus. Nem eu entendo. Não é? Mas é o que Deus diz de si mesmo, e isso precisa ser ensinado. Um dia, ele vai ter condições de compreender isso com mais profundidade. Aí vou sentar eu e ele, vou lá mostrar os versículos na Bíblia e vamos aprender junto. Não é? Mas desde já, essas e outras verdades, elas devem ser inculcadas na mente dele e de qualquer criança pequena, queridos. Qualquer criança pequena. Como deve ser nas nossas mentes. Veja, a gente não entende a Trindade. Alguém aqui entende a Trindade? Ninguém, né? Então veja, a Trindade é um conceito muito mais difícil que os decretos de Deus. Muito mais difícil. Tanto difícil que dependendo da definição que você der, você vai cair em heresia. Blasfêmia. Isso aprendi com a Guaia na aula de evangelismo. Não é? Do seminário. Mas isso nunca nos impediu de ensinar a Trindade. De proclamar isso como verdade absoluta. Até mesmo para as nossas crianças. Não é? Então, fiquemos naquilo que foi revelado, queridos. Vamos cumprir Deuteronômio 6, de 6 a 7. Não é? Eu concluo terminando com uma das maiores declarações de louvor que a gente encontra na Bíblia. Que é essa daí. Não é? Que é a resposta de Paulo diante do vislumbre que ele teve dos decretos de Deus, que foram estabelecidos na eternidade passada e vão ser totalmente cumpridos na eternidade futura. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo ficou tranquilo com essa revelação, queridos. Ele entendeu da mesma forma que Jeremias que Deus decreta todas as coisas. Eles entenderam que o decreto de Deus é ativo, não é? Que Deus não apenas permite, mas ele tem um papel ativo, não é? Que Deus decreta tanto bem quanto mal e que o homem é plena e totalmente responsável pelos seus atos. Eles encontraram consolo e paz nessas verdades. E se eles conseguiram isso, nós também podemos conseguir. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela exposição que foi feita aqui da tua palavra, destas verdades. Pai, nós temos que confessar, mesmo como igreja do Senhor, que há certos aspectos da sua pessoa que realmente são difíceis de compreender. Mas nem por isso esses aspectos deixam de ser verdadeiros. Pai, não nos deixe sermos acovardados pelas concupiscências do nosso próprio coração, que tenta racionalizar essas verdades e começa a afirmar determinadas conclusões que o Senhor não revelou na sua palavra. Não é? Isso tem feito tanta gente a blasfemar contra o nome do Senhor em todos esses anos de história da sua igreja. Não é? Pai, nós rogamos a Ti nesta noite, Pai, diante de tudo quanto foi exposto, nos faça crer nesta visão gloriosa, magnânima que o Senhor deu para nós de si mesmo nesta noite. Nos ajude nisso, Pai. Eu te suplico, em nome de Jesus. Amém.